O GP da França, mais do que qualquer coisa, pode ter sido o grande choque de realidade para a equipe Mercedes. Aparentemente tem grandes chances dela nem mesmo conseguir ameaçar vitórias contra Ferrari e Red Bull. Vamos falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Mercedes vinha no decorrer das últimas semanas falando sobre esse GP da França de Fórmula 1 e sobre as grandes expectativas que a própria equipe alimentava de o que deveria acontecer no decorrer desse fim de semana. Eles chegavam a falar sobre a possibilidade, inclusive, de conseguir vencer esse GP de Paul Ricard na Fórmula 1. Mas após algumas sessões de treino, qualificação e logo depois da corrida, a gente pôde ver que a situação é completamente diferente. E talvez esse GP da França de Fórmula 1 possa ter sido o choque de realidade que a Mercedes precisava nesse ano de 2022. Inclusive, entendendo que talvez seja impossível buscar uma vitória nessa temporada específica. Vamos falar tudo sobre isso nesse vídeo, vamos trazer aqui as informações, a análise que nós temos de todas essas sessões desse fim de semana, entender exatamente em qual lugar a Mercedes está e se realmente isso é um fato ou então não é uma realidade nesse momento. Antes, eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu like nesse vídeo, ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais, se inscrever também, ativar o sininho para todas as notificações e também já compartilhar com todos os seus amigos. E claro, vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão polêmico, sobre uma das maiores equipes da Fórmula 1 de todos os tempos. Além de ter começado o ano com um conceito completamente inovador, que foi o do Zero Side Pods, a Mercedes teve que lidar também com um tipo de desenvolvimento completamente inovador. Por conta do teto orçamentário, horas limitadas no túnel de vento e muito mais, a Mercedes teve ali que economizar em alguns componentes do carro, criar ali algumas formas de entender um pouco mais como o carro se comporta e assim perdeu muito tempo nesse campeonato de 2022 até entender quais são as formas de desenvolvimento que melhor se encaixam no W13 para esse momento. A partir do GP de Barcelona, parece que ela começou a se encontrar um pouco mais, mas isso não foi o suficiente para fazer com que Ferrari e Red Bull se aproximassem um pouco mais da equipe alemã. Inclusive, no GP de Silverstone, apesar de ter tido a chance de batalhar pela vitória, principalmente com Lewis Hamilton contra Sérgio Pérez e Carlos Sainz, é importante a gente ressaltar que naquelas condições os primeiros pilotos dessas duas equipes não tinham a chance de batalhar com Hamilton, que eram obviamente Charles Leclerc e Max Verstappen, que não tinham o mesmo ritmo do piloto inglês por problemas tanto de estratégia quanto também problemas no carro em si. Mas para esse GP da França, por conta das características de curvas de média, alta velocidade, retas médias e recorrentes, acreditava-se que a Mercedes conseguiria sim ter um ritmo diferenciado. Inclusive, era essa a expectativa que era alimentada tanto por Toto Wolff, Mike Elliott, James Allison e até mesmo os dois pilotos, Lewis Hamilton e George Russell. Acreditava-se que por conta do histórico dos últimos anos da Mercedes no GP de Paul Ricard, ela deveria também andar muito bem nesse ano. E até mesmo as próprias rivais vinham falando sobre essa possibilidade da Mercedes conseguir disputar pela vitória nesse GP especificamente. Mas foi longe disso que aconteceu. Na verdade, a Mercedes ficou muito distante de conseguir disputar por essa situação. Claro que eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto, sobre o porquê ainda assim a Mercedes conseguiu ficar ali com a segunda e terceira posição do pódio e explicando exatamente o porquê a Mercedes é o grande urubu da Fórmula 1. Você pode ter acesso a esse vídeo apenas procurando aqui nos vídeos do canal Hora do Piloto. Mas basicamente ela conseguiu ali diversas posições de lambuja por problemas de Sérgio Pérez, Carlos Sainz e Charles Leclerc também. Basicamente por conta disso. Se não fossem essas situações específicas, tanto Lewis Hamilton quanto George Russell não teriam condições de batalhar pelo segundo e terceiro lugar nesse GP, que óbvio que foram ótimas posições, mas isso tudo foi ganho por conta de situações que os beneficiaram no fim das contas, tanto entre Red Bull quanto também entre a Ferrari. Mas realmente, será que a Mercedes perde tanto assim para a Red Bull? Quais são as características que beneficiam a equipe alemã e quais deixam ela em desvantagem contra suas
seus principais rivais. Primeiramente, vamos falar sobre as vantagens que a Mercedes tem, tanto entre Red Bull quanto entre Ferrari, e que são vantagens interessantes. Primeiramente, que a questão do gerenciamento de pneus parece que na Mercedes é o melhor entre as três equipes. Claro que a Ferrari, principalmente, tem condições de gerenciar os pneus de uma forma esplêndida, como nós podíamos ver nesse GP da França. Mas aparentemente a Mercedes tem uma condição ainda melhor e consegue manter a vida útil dos pneus por muito mais tempo quando comparada às duas principais equipes do grid da Fórmula 1. Outra questão interessante é o gerenciamento da temperatura desses pneus, que também auxilia na questão justamente dessa degradação desse composto específico. A Mercedes, apesar de sofrer um pouco mais em pistas mais frias, em momento de pistas molhadas e, é claro, em situações onde esses traçados têm curvas de muito baixa velocidade, em situações onde está mais quente a pista, ela acaba tendo uma certa vantagem, já que ela consegue manter a temperatura dos pneus ideal, enquanto outros times acabam ultrapassando essa temperatura. Foi óbvio perceber, por exemplo, no decorrer dessa corrida, que a Ferrari chegou a dizer que os pneus duros não lidavam muito bem para o traçado do GP da França, principalmente porque era muito fácil exceder a janela de temperatura, principalmente com os carros da equipe italiana. A Mercedes é um time que não sofre com isso, pelo menos até agora nesse campeonato. Outra questão que é importante demais que nós falemos é sobre o ritmo de corrida, que é interessante sim quando nós analisamos o W13. Quando a gente percebe ali o ritmo que ele tinha no decorrer de toda essa prova, a gente entende que sim, é muito veloz e que inclusive melhorou muito quando nós comparamos com o que acontecia no início desse ano. A gente já percebe que a Mercedes, por exemplo, tem condições de deixar para trás companheiros dos primeiros pilotos de Red Bull e Ferrari. Não é à toa que Sérgio Pérez ficou atrás de Lewis Hamilton e George Russell, e isso tudo por conta sim de mérito desses dois pilotos. Apesar de que uma fatalidade após a relargada, logo depois do safety car virtual, acabou permitindo que Russell ultrapassasse o piloto mexicano. Mas independente de qualquer coisa, sabe-se que eles conseguiram ter um ritmo melhor do que o Sérgio Pérez, o que demonstra que sim, a Mercedes tem sim uma boa capacidade de fazer boas voltas durante a corrida. Agora que a gente já falou sobre as coisas boas, vamos começar a explicar o porquê a Mercedes não deve ter chance de vencer nenhuma corrida nesse ano depois desse GP da França e tudo que a gente percebeu sobre isso. Falando sobre a degradação de pneus, realmente a Mercedes muito provavelmente é a melhor entre as três equipes. Mas sobre o ritmo de corrida, a gente percebe que se não fosse o acidente de Charles Leclerc, primeiro que Lewis Hamilton não teria chance alguma de se aproximar do piloto monegasco. E outra, percebendo o que aconteceu entre Hamilton e Max Verstappen, onde Verstappen conseguiu vencer a corrida com mais de 10 segundos de diferença mesmo após o safety car causado por Charles Leclerc, nós percebemos com toda clareza. Ainda falta e muito em questão de ritmo de prova para a equipe alemã. Ela deve perder aproximadamente entre 2 e 3 décimos por volta quando comparada a Max Verstappen. Muitas vezes, principalmente nos setores mais sinuosos, Lewis Hamilton tinha condições de se aproximar um pouco mais do piloto holandês, mas isso era diluído quando Verstappen fazia o setor 2 e 3 com uma velocidade incrível de retas principalmente. Outra questão que também é muito importante é que a Mercedes tem sim um motor muito bom, uma unidade de potência veloz, comparável inclusive à da Ferrari, principalmente nas retas. Mas quando a gente compara ela à da Red Bull, nós percebemos que a distância ainda é muito longa entre a Mercedes e a equipe austríaca, o que faz com que ela perca em alguns momentos nas partes sinuosas, mesmo para a Red Bull, que tem um conceito ali de baixa pressão, e na reta nem se fala. Aí ela perde assim de uma forma estratosférica para a equipe austríaca. E por fim, o que para mim é a maior dificuldade da Mercedes está relacionada ao déficit de desenvolvimento do W13. Justamente porque eles demoraram muito para entender como o carro se comportaria com novas atualizações no decorrer desse ano de 2022. E demorando para entender exatamente o motivo pelo qual o carro não respondia tão bem a essas novas atualizações, parece que ela foi ficando para trás de Red Bull e Ferrari. E assim como diversos fãs ali do esporte disseram em vários comentários aqui do canal Hora do Piloto, enquanto a Mercedes se desenvolvia com relação ao W13, a Ferrari e a Red Bull faziam a mesma coisa com relação ao RB18 e o F175. Me parece que a Mercedes cada vez mais nada contra a maré, mas sem sair do lugar que é realmente onde ela conseguiria se aproximar um pouco mais
de Ferrari e Red Bull. É óbvio que quando a gente compara o W13 desse momento com o W13 do início do ano, nós percebemos grande diferença. Ele se aproximou muito em questão de ritmo de prova. Na verdade, diversas corridas ele chegava a ficar ali quase 1 minuto atrás dos principais ali concorrentes da Mercedes. Nesse momento são apenas 10 segundos, mas nos mostra que a possibilidade de uma disputa por vitórias continua sendo muito pequena, ainda mais agora quando a gente percebe que essa pista da França teoricamente era para ser favorável à equipe alemã. E esse clima de aceitar que vão perder, mas entender que o carro está se desenvolvendo cada vez mais, prevalece principalmente após esse GP de Paul Ricard. Em uma entrevista, Hamilton, por exemplo, disse que foi um ótimo resultado e que de certa forma ele não esperava a vitória, mas sim espera boas atualizações para o próximo circuito, que será justamente em Hungaroring, lá na Hungria. Nesse circuito específico, Hamilton acredita sim que levarão bons desenvolvimentos para o W13, mas aparentemente ele não acredita que serão suficientes para bater de frente contra a Ferrari e Red Bull em uma disputa, por exemplo, por vitórias. Mas o que você acha disso tudo? Você acha que a Mercedes realmente está muito abaixo da média, principalmente quando nós falamos sobre a questão do desenvolvimento do W13? Você acredita que ela pode ter chance de vencer alguma prova no decorrer desse ano? Ou você acha que a esperança praticamente já terminou para essa temporada? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito que chance a Mercedes com certeza tem de vencer alguma corrida nesse ano, inclusive chances de fazer uma dobradinha, o que quebraria aquele jejum dos pilotos com mais de 300 GPs corridos e que posteriormente a isso conseguem vencer algum GP. Para quem não sabe, Hamilton completou o GP de número 300 nesse momento, e se ele vencer mais algum após essa marca, vamos dizer assim, ele será o primeiro a fazer isso. Mas no fim das contas, acredito que isso é possível, mas me parece que só é factível realmente se o próprio Max Verstappen e Charles Leclerc acabarem saindo de alguma corrida onde a Mercedes tem um circuito favorável e, além disso, tem circunstâncias que fazem com que ela tenha condições de batalhar contra Sérgio Pérez e Carlos Sainz. Se esses três elementos não acontecerem ao mesmo tempo, me parece que uma vitória da Mercedes fica cada vez mais distante nesse ano de 2022. Mas, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, o que você pensa sobre esse assunto, se você concorda comigo, discorda. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu joinha faz toda a diferença para que esse canal continue crescendo cada vez mais. Se inscreva, compartilhe com todos os seus amigos e, claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!